Queridos irmãos, diretamente da Igreja Batista Betel, quero aqui trazer uma palavra bíblica a respeito de cura. Um assunto tão profundo, tão extenso e tão complexo, né, para alguns. Eu gostaria de externar aqui, com a ajuda de Deus, com muito temor e tremor, né, em razão de poder ajudar alguns irmãos e amigos que têm enfrentado situações terríveis com relação à cura, com relação a enfermidades, né? Eu quero dizer que esse vídeo talvez seja um vídeo um pouco mais longo. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas gostam de ouvir vídeos curtos, mas como se trata de um assunto muito delicado, então delicado deve ser o nosso tratamento aqui com essa questão, porque ela é de grande relevância. Eu quero começar orando e caso você ouça algum barulho, alguma intervenção de alguém, estou aqui na igreja, minha esposa está aqui trabalhando do lado, né, minha filha, e enfim, que nada tire sua atenção a não ser, ou melhor, que a sua atenção seja voltada para aquilo que nós iremos externar aqui da parte de Deus. Pai, fala conosco. Usa-me pela tua graça e pela tua bondade, não porque mereço. É porque do outro lado, Senhor, existem pessoas que precisam ouvir e entender tua palavra. Nós te oramos, Pai, te agradecemos desde já por tudo, no nome de Jesus, teu Filho. Amém. Eu parto do princípio de que as pessoas hoje, elas têm, não todas as pessoas, mas uma porcentagem de irmãos têm sérias dificuldades de acreditar na cura, porque o problema está na questão do ensino, né, teológico, na forma de que cada um aprendeu sobre o assunto cura, né, dentro de uma perspectiva teológica, doutrinária, dogmática de cada igreja. Né? Cada uma igreja, cada um centro de treinamento bíblico, uma comunidade tem uma forma de interpretar a Bíblia Sagrada. Graças a Deus que a Bíblia ela não precisa de ter intérpretes, porque ela mesma se interpreta. Cabe então somente nós usarmos o recurso correto da exegese e a hermenêutica, que são ciências que falam justamente ou abordam de como se interpreta a Bíblia Sagrada. Uns entendem, por exemplo, que a cura não é mais para os nossos dias, né? E essa confusão se dá em razão de pessoas fazerem uma distinção entre Nova Aliança, Velha Aliança, Velho Testamento e Novo Testamento. No Velho o Senhor curava, no Novo não mais, e por aí sucessivamente. É interessante dizer que existe essa divisão, Velho e Novo Testamento. Porém, os princípios de Deus, que falam do seu caráter ilibado, do seu caráter imaculado, santo, justo e verdadeiro, os princípios estão acima dessas questões neotestamentárias. Os princípios de Deus transcendem as questões da religião e até mesmo essa questão de velha aliança e antiga aliança. O que são princípios? Princípios são os valores que estão relacionados ao caráter de Deus. Princípio, trocando por miúdo, é aquilo que não tem começo, não tem meio e não tem fim. Não tem começo, meio e fim.
Ele começa em Deus e permanece em Deus. Amor, por exemplo, faz parte do caráter de Deus. É um atributo indizível de Deus. Amor. O amor é Deus e o amor começa nele e permanece nele. Isso é um atributo que só a Deus pertence. E aí ele distribui para os seus filhos. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, queridos irmãos e amigos, bote na sua mente que Deus está acima do Velho Testamento e do Novo Testamento, os quais ele mesmo estabeleceu. Estabeleceu com a finalidade de, digamos que, organizar todas as coisas para que o mundo e as pessoas e o mundo, eu estou fazendo aqui um paralelo, mas para que os seres humanos tivessem um norte, tivesse um rumo, uma direção, para que todas as coisas estivessem dentro de uma ordem, de um padrão de decência, de ordem, para que as coisas ocorressem de uma maneira perfeita, né? Então, essas alianças que foram estabelecidas por Deus, elas são estabelecidas em razão da necessidade do homem. Necessidade de ter um padrão de moralidade, de conduta, de espiritualidade, de santidade, etc. Porém, tem coisas que estão dentro da nova e da antiga aliança, da aliança e da nova aliança. Porém, essas coisas que foram transferidas para a lei de Deus em forma de uma aliança, não significa dizer que todas elas são transitórias. Exemplo, o amor é para sempre. E o amor está dentro da nova aliança e da velha aliança. Dízimo e oferta, que muita gente fala assim, está na velha, está na nova, e tem toda essa confusão sobre dízimo e oferta. Quando, na verdade, dízimo, oferta, eles já eram praticados antes da lei, antes do Velho Testamento, antes do Novo Testamento. Então, é um princípio. E a cura? Né? A cura, ela faz parte da bondade, da justiça, do amor de Deus. E pensando na necessidade do ser humano, pensando na restauração do ser humano, o Senhor estabelece o plano da salvação em Cristo Jesus, que é desde sempre, desde o princípio do mundo, quando Adão pecou. Quando o Senhor vai sentenciar o homem, no caso Adão, Eva, sua esposa, e a serpente, ali mesmo o Senhor estabelece o plano, né? O Senhor declara, na verdade, o plano de salvação. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Está falando ali de Jesus. Porque o plano da salvação ele já existe antes do Jardim do Éden, né? Pela presciência de Deus. Deus já sabia de tudo. Então, Deus já havia estabelecido também a cura para a humanidade, a salvação para a humanidade através de Jesus Cristo. Um versículo que corrobora com essa verdade, ou que essa verdade está fundamentada, é Apocalipse, no capítulo 13, verso 8. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então, nós, para entender sobre cura, nós temos que entender o que é salvação. Amém? Primeiro, salvação tem a ver com o perdão de Deus em Cristo Jesus.
todas as pessoas, quando foram acometidas pelo pecado, chamado pecado original, o pecado de Adão, todas elas, né, passaram a ser suscetíveis a todo o impacto do pecado. E dentre eles, a enfermidade. Dentre eles, a doença. Então, se por meio do pecado entrou a doença, e a solução para o pecado é o perdão em Cristo, é a salvação em Cristo, logo nós entendemos que para ser curado, precisa ser perdoado em Cristo. E para ser perdoado em Cristo, claro que nós temos que recebê-lo como Senhor na nossa vida e como Salvador. Perceba que perdão e cura, eles estão correlacionados. Eu vou trazer aqui um texto que mostra essa verdade. Salmo de número 103. Salmos de número 103. Meio da Bíblia, Salmos, livro de Salmos, Salmo de número 103. Perdão e cura andam juntos. E esse vídeo é muito, muito importante para você compartilhar com seus irmãos, amigos, pessoas que estão nesse momento, quem sabe até passando por uma adversidade de enfermidade, um problema de enfermidade. Salmo 103 diz o seguinte, gosto sempre de levantar para que você veja que eu estou lendo a Bíblia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Verso 3. Ele perdoa todas sua iniquidade e quem sara todas as suas enfermidades. Então, vemos aqui que perdão e cura estão correlacionados. E aí alguns vão dizer assim, mas quer dizer que crente então não adoece. Adoece porque o crente está vivendo no mundo decaído pelo pecado. O crente também é ser humano, feito de carne e osso. O crente adoece e no Salmo está escrito que ele adoece. O que é que está implícito aqui no verso 3? É que o crente adoece. Ele sara todas as suas enfermidades. Significa que se ele sara todas as suas enfermidades, é porque essas pessoas, para serem curadas, obviamente elas estavam ou estarão enfermas. Então, o crente adoece, porque ele está no corpo dessa carne, né? No mundo fadado, decaído pelo pecado. Então, há uma probabilidade de 100% da pessoa, qualquer ser humano, adoecer e até morrer. A Bíblia está recheada de vários exemplos de homens e mulheres de Deus que adoeceram, né? Mas a Bíblia também está recheada de promessas de Deus para a cura. Então, quando você for olhar para a Bíblia, não olhe Velho Testamento, Novo Testamento. Olhe para os princípios que estão no Velho e no Novo. Por exemplo, no livro de Êxodo 26, o Senhor falando com o povo de Israel. Ele faz uma promessa para aquele povo, que essa promessa vai ultrapassar a linha do tempo, né? E vai chegar até nós. Olha aqui. Êxodo 26. Olha aí. Aliás, Êxodo 15. Êxodo 15. Êxodo 15, versículo 26. Falei a vocês que vocês escutar qualquer barulho, só peço aqui. 15, 26. Disse o Senhor, se me ouvires atento à voz do Senhor, o teu Deus, fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, guardarem todos os seus estatutos, nenhuma destas enfermidades virão sobre ti,
das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Pois eu sou o Senhor que te sara. Eu digo que essa promessa ela vai ultrapassar a linha do tempo, né? Ela vai ecoar até os nossos dias, porque aqui no Novo Testamento aparece Jesus curando, lá em Mateus capítulo de número 8. Vamos lá para Mateus 8, né? Versículo de número 16. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, percebemos aqui que em Cristo a cura começa a se manifestar. E o interessante, por meio da sua palavra. Então, meu querido irmão, para o vídeo não ficar muito longo, entendemos que a cura é uma promessa divina. A cura pertence àqueles que entregaram a vida a Jesus, que creem em Jesus Cristo. Mas nós temos que estar voltados para a palavra, apegados à palavra. Porém, contudo e todavia, nós não devemos exagerar e entender que por mais que creiamos em Deus e sejamos salvos, estamos sujeitos, sim. E os cuidados que nós devemos tomar é de não quebrarmos a lei da natureza. Porque toda lei que é quebrada, ela tende a nos quebrar. O que é isso? Muitas vezes você tem a necessidade de ir ao médico, e o médico é um agente da cura divina. E aí você não vai. Tem que tomar um remédio, você não toma. Não pode tomar um determinado líquido e você bebe. Não pode comer uma determinada comida e você come. Tudo isso é quebrar uma lei. E quando a lei é quebrada, ela lhe quebra. Permaneça na fé. Você que está aí passando por algum momento difícil, né, lutando contra uma enfermidade. Lembre que Jesus, por sua palavra, curou a muitos. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele curou há 2000 anos atrás, ele continua curando hoje, em 2025. Eu creio na sua cura. Eu creio. Você deve crer também. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.